vamos à nossa prece para passarmos para a Sueli, que vai falar sobre pactos. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais essa oportunidade de estarmos nesta casa. Que possamos aproveitar os ensinamentos que nos serão passados e tirarmos vantagens desse aprendizado enquanto estamos aqui na escola que é a Terra. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E vamos passar para Sueli. Vamos lá. Eita, nós, pactos. Uma boa tarde para todos nós. Esse assunto, ele esclarece muitas coisas a respeito daquilo que nós chamamos pactos entre os homens e a divindade. Esse é bom, né? Entre o homem e a divindade, esse pacto é bom. Pior quando a gente estabelece pactos com os espíritos inferiores. Aí vocês podem estar perguntando, mas isso existe? Claro que existe. Lógico que existe. Mas não da maneira que a gente imagina, né? Vender a alma para o demônio, vender a alma para o diabo. E não é dessa forma, até porque não existe demônio e nem tampouco diabo, né? A gente dá isso faz parte de outras seitas e religiões. O espiritismo, que nem religião no sentido institucional da palavra é. Então, nós não entendemos a existência desses seres, não é? Nós temos aí a orientação dos espíritos, que são espíritos ainda num estágio bem atrasado de evolução. E que todos os espíritos, sem exceção, todos os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes. Alguns fazendo mau uso daquilo que lhe foi dado de presente, que é o livre-arbítrio, para que ele pudesse fazer a escolha de como agir na sua trajetória evolutiva através da lei de Deus que está inscrita na sua consciência. Essa questão, a gente já passou por ela algumas vezes, e é lógico que no início da existência, nós não temos como fazer muita diferenciação entre o bem e o mal, e muito menos ler uma lei, né? Uma constituição aí na nossa consciência. Não é dessa maneira. O que Deus inscreveu na nossa consciência foi a sua lei. E qual é a lei de Deus? A lei de Deus é o amor, é o supremo bem. É aquela essência divina que Ele colocou em nós quando nos criou. Simples e ignorantes, mas de posse dessa essência divina, que é o amor, o supremo bem, e botou, evidentemente, ao nosso lado, colocou ao nosso lado espíritos para nos guardar e nos auxiliar nessa decisão ainda, já que não temos como decidir daquele início lá entre o bem e o mal, colocou anjos, entre aspas, espíritos protetores que pudessem nos auxiliar naqueles momentos em que nós não estivéssemos podendo fazer uma boa escolha por ignorância e não por maldade. Então ele colocou espíritos protetores. Quando ele nos criou simples e ignorantes e nós começamos a nossa trajetória ali por nossa conta, porque até entrar nesse reino hominal, nós éramos guiados pelos instintos, assim como em todos os reinos, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal da inteligência superior. Então aquele princípio espiritual passando por ali fez toda a sua evolução através dos instintos. Mas ao fazermos toda a nossa
todo o nosso trabalho, né? A ter esgotado a nossa função no reino da inteligência inferior, no reino dos animais, aí sim, essa matéria-prima aí, esse princípio espiritual, é um princípio espiritual. Quando a gente fala aqui que o animal não tem espírito, ele não tem espírito, ele tem alma. Ele tem princípio espiritual. Não é ainda o espírito como nós somos espíritos. Ele tem princípio espiritual individualizado. E ele não se junta mais, ele está individualizado. Ele tem uma alma que sobrevive ao corpo físico dele como a nossa, né? Só que como o animal, ele não tem aquele arquivo que nós temos, onde ali ficam armazenadas todas as nossas realizações, porque nós temos livre-arbítrio, o animal não tem isso, então ele tem uma alma. É como a diferença de alma e espírito quando estamos aqui encarnados. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é a alma após a morte, e eles falam assim, volta a ser espírito. Ah, então não é a mesma coisa? É a mesma coisa. A gente já fez essa diferença aqui. É que a alma, o espírito, quando reencarna, ele entra numa dimensão material muito limitado em seus conhecimentos. Muito ainda aquém daquilo que ele conhece. Nós podemos vir para uma encarnação, encarnar num corpo físico, tomar uma personalidade e aqui vamos estar dependentes de uma organização física, que é o nosso corpo, que pode nos limitar na nossa manifestação da inteligência. Por alguma coisa, um transtorno mental, um problema qualquer pode nos tirar, né, a capacidade de absorver ensinamentos acadêmicos, digamos assim, de universidades e tudo. Então a gente pode vir com muitas limitações. Então a alma precisa fazer um resgate. Ela precisa cumprir tarefas que ela talvez não conseguisse cumprir se ela tivesse com toda a sua inteligência ao seu alcance. Porque quando o espírito foi criado simples e ignorante, ele recebeu essa lei na sua consciência, mas nem sempre ele lançou mão dela. No ato de usar mal o seu livre-arbítrio, ele não está consultando a sua consciência, a lei de amor, a lei do supremo bem, ele não está lendo a lei de Deus ali, ele está fazendo por conta dele. E como ele tem livre-arbítrio, ele pode fazer isso. Aí ele erra. Ele comete enganos que o anjo da guarda, aquele espírito protetor, mesmo aconselhando, ele não pode não dar muita atenção aos seus recados. Então, todas as vezes, e como ele não tem ainda a sua razão muito desenvolvida para fazer melhores escolhas, então muito ele usa o seu instinto ainda. Então, quando a gente fala de alma, é porque a alma, ao reencarnar, ela vem com muitas limitações para aquela encarnação. Não quer dizer que ela não tem essas atividades. Hoje, um grande intelectual pode reencarnar e nesta vida não conseguir aprender nem assinar o próprio nome. Por uma necessidade evolutiva, pode acontecer isso com ele. Então ele tem essa limitação. Então a alma, ela vem com conhecimentos somente para aquela tarefa que ela tem a desenvolver aqui na Terra. Quando o espírito desencarna, a alma desencarna, ela volta a ser espírito porque ela volta a ter, a ser aquela individualidade sem nenhuma personalidade, que ela não tem mais persona, ela é uma individualidade. Personalidade nós temos quando estamos encarnados, né? Eu tenho essa personalidade hoje, Sueli, Ângela, essa personalidade vai morrer com o corpo. Porque eu vou voltar a ser espírito individualizado, espírito, e esse espírito, ele não tem um nome. É um espírito.
eu posso escolher, por conta do perispírito que eu vou levar comigo, eu posso escolher um dos que eu já tive, se eu tiver um nível evolutivo grande, mas se não, eu vou ficar com esse que eu tenho. Então, na dimensão espiritual, após a minha entrada nessa dimensão, naquela dimensão, eu vou permanecer com essa aparência aqui, até que eu reencarne, pegue outra personalidade, aí eu vou ter outra aparência, ao desencarnar eu vou ficar com aquela outra, e assim vai. Então, isso aí é apenas momentâneo, porque o espírito em si, ele não tem um nome, né? Ele não tem um nome, ele escolhe uma personalidade para ele, um nome para ele, que ele, se ele já puder escolher, para ele ficar com aquele nome ali, né? Mas ele é uma individualidade. Então, o animal, ele tem alma, mas ele não tem esse arquivo de conhecimento, ele não tem livre-arbítrio, então ele não pode fazer escolhas. Então, ele não é um espírito ainda, ele não tem um espírito, ele tem um princípio espiritual, uma alma que sobrevive ao corpo, que adentrando no reino da inteligência superior, e isso não acontece na Terra, e sim em outros planos. Aqui na Terra esse elo não existe, tá? Por isso que eles falam elo perdido. Não, ele não está perdido, né? Toda a história da evolução, tem um elo perdido. Não, ele não está perdido, ele nunca existiu aqui. Ele não está perdido. É porque esse elo não é alcançado nos mundos de provação e expiação como esse que a gente tem aqui na Terra. Júpiter, por exemplo, que é um plano de regeneração, não é um plano de provação e expiação. As almas lá, né, os espíritos encarnados lá, eles não têm esses corpos pesados, eles são fluídicos. Os corpos são fluídicos, toda a comunicação é por telepatia. É completamente diferente do mundo que a gente está vivendo aqui. Lá também tem o reino animal, o reino da inteligência inferior, mas muitíssimo mais evoluído que esse que nós temos aqui. Os animais em Júpiter, em mundos regeneradores, esse reino dos animais, ele existe, são animais ainda, são princípios espirituais ainda que estão ali, só que muito mais evoluídos, já muito próximos de ir para a mão do Criador e ser transformado num espírito humano. Aí sim. Então é nesse sentido que uma vez eu falei, parece que houve alguém que teve essa dúvida, eu não me lembro se já tem bastante tempo, falou assim, mas então o animal não tem alma? Não, ele tem alma, ele tem princípio espiritual, sobrevive ao corpo, mas não é igual ao nosso. Porque nós, quando somos espíritos, temos livre-arbítrio, então, por conta disso, nós temos resgates a fazer, nós temos dívidas a pagar. O animal não tem, porque ele não erra. Mas então, nós somos piores que os animais porque a gente erra e o animal não erra? Não, não somos. A distância entre o animal e o homem é a nossa para Deus. Isso está no livro dos Espíritos. A distância de um animal para o homem é do homem para Deus. Então a gente vê que não é. Mas por que então que a gente erra? Por quê? Porque nós fazemos escolhas ruins e o animal não. Não, porque o animal não pode escolher. O animal não faz escolhas. O animal é guiado por instintos, então ele não erra. Dificilmente, só se ele estiver muito doente, um animal erra um bote, erra um salto, distância para ele passar. Se ele tiver que pular de um lugar para o outro, distância de um prédio para o outro, assim, o instinto vai dizer para ele se ele pode ou não ir. Se ele não puder, ele não vai. Né? Então, aquele cachorrinho que faz xixi no tapete da nossa casa, ele está agindo errado? Não está. O instinto lhe diz que ele tem que esvaziar a barriguinha, a bexiga dele está cheia. Mas ele não sabe que aquele tapete ali, ele não pode fazer xixi ali, ele não sabe disso. Você tem que falar para ele, você tem que ensiná-lo, você tem que mostrar onde que ele pode fazer a necessidade dele e ele vai aprender e vai fazer. E não vai fazer dentro da sua casa, não vai. Então, por quê? Porque ele vai aprender. Então, ele vai ter vontade, o instinto vai dizer que ele tem que esvaziar a bexiga, ele tem que fazer xixi, ele vai correr lá para onde você ensinou que ele tem que fazer, ele vai lá. Né? Então, quando ele faz as coisas erradas, ele não está errando nada, ele não erra. O animal nenhum erra. Animal nenhum erra, porque ele é guiado por instintos e o instinto não deixa erros. Então, por isso que o instinto ainda continua presente
no espírito humano, nunca nós estamos sem os nossos instintos, ele continua presente, só que ele fica superado pela razão, pelo raciocínio lógico sem limite, porque o animal raciocina também, mas ele tem os limites dele, e o espírito humano não tem. O princípio espiritual ainda, que é aquela alma do animal, ele tem limitações, a gente não tem. Então, nesse caso, nós erramos quando fazemos mau uso do livre-arbítrio e temos que resgatar. Então, nós temos muitas necessidades evolutivas a cumprir. Coisas de erros passados, coisas que o animal não tem. Né? Então, a gente entende perfeitamente essa separação. Quer dizer, o espírito humano, ele erra por conta do mau uso do livre-arbítrio. Aí ele estabelece muitos pactos durante a sua vida. É igual no mundo. Não é diferente como aqui no mundo. No mundo, nós não fazemos pactos com as pessoas. Eu até botei ali esse sinalzinho aí do dedinho, né? Porque desde criança, né? A gente fazia isso com as crianças, com os nossos amiguinhos. Não, olha, você vai fazer isso comigo? Você acha, ó, você tá comigo nesse negócio? Tô. Então dá aqui o dedinho. Então vamos lá, vamos fazer um pacto. A gente continua fazendo isso pro resto da vida. Só que esses pactos que a gente às vezes faz são perigosos para nós. Mas nós vamos ver que isso tudo acontece por conta do nosso pensamento. Porque ninguém tá dando dedinho aí para um espírito inferior intencionalmente. Às vezes até sim. Porque, como a gente vai ver aqui mais para frente, né, em outras questões, que isso existe, mas não da maneira como a gente imagina. Mas a gente vive estabelecendo pactos. Animais não fazem pactos, porque não tem livre-arbítrio, né? Então, olha 549. Olha, essa questão 549 era de uma importância muito grande mesmo. Porque, às vezes, as pessoas conversam com a gente e falam assim, nossa, eu vim aqui para saber se isso é possível. Olha, falaram que num centro aí que eu fui, que fizeram uma macumba braba para mim, nada tá dando certo na minha vida. Isso existe? Existe. Existe sim, mas a gente vai ver que não é da maneira como a gente aprende às vezes em outras seitas, em algumas religiões. Essa 549, ela responde perfeitamente essa pergunta que muitas pessoas chamam, mas será que existe macumba? Não, eu acredito em Deus, louvado seja Deus, misericórdia divina. Meu amigo, mas você tem que estar com isso aí no teu coração, né? No teu pensamento, porque se for daqui, ó, da boca para fora, pode dizer que você pode ficar assim, com uma ação de um espírito inferior sobre você, ao comando de outros piores do que ele, amando de encarnados piores ainda do que eles. Isso existe, não é uma ficção não, tá? Então vamos estudar isso aqui. Olha só. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? E logo de saída eles falam, não há pactos. Quer dizer, você não pode vender a alma para um espírito inferior, porque se ninguém vende alma, né? Como que você vai vender a alma para alguém? Né? Isso não existe, não é vender a alma, não é isso. É diferente, né? Então não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Só isso que tem. Uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas, então, os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E, para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. É um toma lá, dá cá. Isso é assim. Não é um pacto de dedinho que você vai fazer aí com o espírito inferior. Aí tem aqui uma coisa interessante para a gente avaliar. Ó, por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo.
chamas então os espíritos inferiores. Aí você vai falar, mas eu não chamo espírito inferior, não. Ah, chama sim. Mas como que eu chamo? Pelo simples ato de querer mal para o seu vizinho. Já chamou, né? Não precisa de você falar, ei, fulano, você é espírito inferior, vem cá, me ajuda aqui. Não. Simplesmente, se você deseja atormentar o seu vizinho, você está com pensamentos ruins para exercitar alguma coisa, para tornar em prática alguma coisa contra o seu vizinho ali, porque você quer atormentar ele, né? Então você quer atormentar, aí você procura ver o que ele não gosta. Ele não gosta de música alta, você vai lá, você bota o seu som na maior altura. Ele não gosta de pagode, você bota pagode. Mesmo que você não goste, você bota pagode para tocar, né? Ou então você faz bastante barulho, né? Você mora em cima, no terceiro andar, ele mora no segundo, você fica socando o chão ali. Não precisa falar assim, fulano, ei, você é espírito superior, vem aqui. Nem rezar para eles, não precisa pedir ajuda não, eles já estão lá. Porque bastou você ter esse pensamento ruim a respeito do seu vizinho, bastou isso aqui, eu quero atormentar meu vizinho, não sei como. Ah, mas vai vir um monte deles, inclusive inimigos do vizinho também, que pode não gostar do vizinho, ou então que sabe perfeitamente o que aquele vizinho não gosta, e vem te insuflar pensamentos. Aí você, descobri, já sei o que eu posso fazer pro meu vizinho. Então você chama assim, vou relembrar aqui uma passagem que eu sempre conto, que eu gosto dessa passagem, que às vezes a gente fala, mas eu não chamo esse povo para mim não. Chama sim. Chico Xavier passou por isso. E ele estava choroso naquele dia, lamentando, e olha que ele não queria fazer mal para ninguém não. Porque imagina ele, né, fazer mal para alguém. Ele apenas estava muito... assim, ele estava se auto-vitimizando um pouco. Isso é um problema, tá? Isso é um erro. Dos mais graves que a gente pode fazer é se auto-vitimizar. Porque, olha, isso aí atrai muita coisa ruim. Naquele dia, ele estava com pena dele mesmo. Ele estava assim, ele estava com dor. A vista dele estava sangrando, estava ruim, ele tinha muito problema. Aí ele estava reclamando dessa situação que até estava diminuindo, né, a vontade dele de ir lá para fazer o trabalho dele no centro. Então, só por isso, ele falando sobre isso, ele pensando isso, ele pensando isso, pensando na situação dele, que ele estava meio desanimado, ele olha no cantinho da casa assim, do ambiente que ele estava, tinha aquela figura ortodoxa do demônio. Ele se assustou quando ele viu aquilo, né? Porque ele falou, ele deve ter pensado, meu Deus, o que eu fiz aqui, né? Para merecer essa visão terrível. Aí, o espírito, com aquela aparência horrorosa, virou para ele e falou assim, você me chamou, Chico? Aí ele ia falar que não. Aí o Emmanuel, não diz que não chamou, porque você chamou. Não diz que não chamou. Aí ele falou assim, tudo no pensamento, isso é muito rápido, né? Mas como não chamei? Ele falou, chamou, se lamentando. Você chamou. Aí ele falou, bom, agora eu tenho que dar conta, né? Aí ele falou assim, chamei, meu amigo. Eu te chamei. Aí ele falou, o que queres de mim? Aí ele falou assim, olha, a vida está tão difícil para mim, eu tenho tido muitos problemas de saúde, a vida está difícil para mim e eu acho que para você também deve estar. Aí eu chamei para a gente orar juntos, para o nosso Pai Celestial nos alcançar com suas bênçãos. Aí ele virou para o Chico e falou assim, Chico, com você está difícil. Vai embora. Então eu gosto de contar essa história porque a gente acha que a gente não chama essa ordem de espíritos para cima da gente, chama o tempo todo, porque nós somos irritáveis, a gente fica se lamentando, a gente acha que é vítima do mundo, que Deus não podia fazer isso comigo. Olha, a gente não pode nem imaginar a quantidade de espírito que a gente está atraindo para a gente,
e a qualidade ruim desses espíritos, que vão aumentar isso aí, né? Então, chamas então os espíritos inferiores, quer dizer, você só chama com a sua vontade de fazer um mal para ele. Você já chamou. Aí, pronto, você já é alvo daqueles espíritos, você já está estabelecendo ali um pacto. Um pacto. Entre aspas, não deixa de ser, porque você está chamando com uma intenção ruim, então você está querendo a ajuda dele, porque, mas eu não pedi ajuda, pediu, quando você não fez bem, quando você desejou mal, você está pedindo ajuda de quem está por perto, que não é bom, igual quando a gente está no mundo, que você quer fazer uma coisa, você pede ajuda do outro ali, né? Então é assim que funciona, só que essa situação é muito difícil para nós, que a gente não está vendo, é uma luta desigual. Porque no mundo a gente está vendo o adversário ali na frente. Mas na dimensão espiritual, né, quando nós estamos encarnados e esses que a gente está chamando para perto está na dimensão espiritual, você não está vendo. E nem está sentindo também. Você vai sentir a presença deles em outra situação, porque naquela ali, o que você quer, o que eles estão fazendo é o que você quer. Então está juntando aí uma coisa com a outra, né? A fome aí com a vontade de comer. Então tá bem, é isso que eu quero. Aí eles cada vez mais nos incentivam a fazer e nos ajudam, criando até algumas coisas, algumas facilidades pra gente, para atormentar o outro, né? Então, chamas, então, os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E para te ajudar, querem que tem um preço. Não é de graça. Eles não vão fazer nada de graça pra gente. Claro que não. Tem um preço a pagar. Qual é o preço? Para te ajudar, olha a condição aí imposta. Para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. Você está na mão deles, né? Porque você pede uma coisa, você tem que pagar para eles aquilo ali. Quando isso acontece em centros mediúnicos que têm manifestações de espíritos inferiores, muito atrelados à terra ainda, muito chegados à materialidade, que necessitam de alimentos, mas não podem comer porque não tem boca e estômago. Espírito não tem órgão para ter função. Mas eles são tão apegados às coisas deste mundo que eles precisam do alimento para absorverem a energia daquele alimento, principalmente sorverem a energia daquele que está ingerindo aquela substância, prejudicando terrivelmente a quem está encarnado. E aí eles vão cobrar. Num centro mediúnico que lida com espíritos inferiores e que trabalham, eu não estou dizendo casas convencionais, nem isso, às vezes é só uma pessoa que tem esse trabalho na própria casa, num cantinho da sua casa, que trabalha com entidades inferiores, ganha dinheiro com isso, fazendo esses ditos trabalhos. Isso existe? Sim. Dá certo? Pode ser que depende do alvo a alcançar, que se o alvo não quiser, não vai acontecer nada disso, a gente vai ver aqui. Mas existe. Então, esses espíritos, eles pedem presentes, eles pedem comida, eles pedem bebida, eles pedem um monte de coisa, você está negociando ali com eles. Mas que essas pessoas não sejam tão ingênuas para pensar que o pagamento está sendo ali, porque não está, não. Esses espíritos vão ficar à espreita dessa pessoa e quando precisar desta pessoa para fazer algo de ruim, eles vão insuflar pensamentos nessa pessoa e se ela tem essa índole inferior de querer prejudicar os outros, isso é fácil, eles vão conseguir e muitos cometem crimes por eles, pela vontade deles. Então isso existe no mundo? Claro que sim. Nós estamos no mundo de provação e expiação, os espíritos são inferiores que estão encarnados aqui. E a ordem dos espíritos inferiores tem muita
muita variante ali, espíritos malévolos. Nós temos na Terra espíritos malévolos, sabe? Da ordem mesmo dos espíritos totalmente imperfeitos e inferiores. Então, eles são capazes de fazer muito mal, sim. Agora vem a boa notícia. Mas, olha aí, mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles. Aí que tá, essa é a boa notícia, que nós não estamos na mão de quem nos deseja mal, de jeito nenhum. Senão Deus seria injusto, né? Então, olha só. Não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Está faltando um acento aqui, ó. Contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio outro aqui. Essa conversão, muitas vezes, que a gente faz na hora de copiar, depois tem que fazer uma boa edição. Eu não tive tempo para isso, aí, ó. Aqui, também tá faltando aqui, ó. Auxílio, tá? Auxilio aqui, ó. Em seu auxílio, os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. Olha aqui, tá vendo, ó? Pois eles, aqueles espíritos que a gente chama com a vontade de fazer mal para os outros, olha só, eles também necessitam dele, daquele que o chamou, para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, essa questão aqui, que o teu vizinho não possa se livrar dele, não, nem todas as pessoas. Aí entra aquela coisa. Trabalho feito pega? Pode pegar. Pode pegar. Mas por que pode pegar? Porque se aquela pessoa que é alvo do tal do trabalho feito for muito inferior, se ela também for uma pessoa bastante inferiorizada, ela está com um prato cheio, com um banquete para oferecer para o outro que está chegando. Então ela vai receber. Claro que vai. Porque ela está na faixa de sintonia do outro. Agora, se ela for uma pessoa digna, que não queira mal para ninguém, não está fazendo mal a ninguém, nem deseja nem aquele vizinho chato que fica lá muitas vezes, né? Que quer fazer mal para ela não quer fazer mal para ele, ela não tem essa sintonia no pensamento, pelo contrário, ainda faz oração para ele. Vai pegar nela? Não vai não, senão Deus seria injusto. Até porque esses espíritos, muitas vezes que recebem esses presentinhos, ou que são chamados somente porque a pessoa desejou fazer mal para o outro, eles não vão nem encontrar essa outra pessoa para fazer mal para ela. Porque eles não conseguem nem ver. Porque ela está com outra sintonia. É como a gente querer ligar, né, numa rádio com um determinado número e bota um outro. Nunca vai chegar lá naquele outro, naquela que você quer, porque você está botando outro número. Né? Então você não vai conseguir ouvir. Né? Você não vai conseguir ver a FM Friburgo se você tiver com o número lá da Jornal Brasil. Então, se essa pessoa, esse vizinho, ele tiver um coração puro que eu digo assim, ninguém tem coração puro em plano de provação e expiação, né? A gente está aqui porque a gente deve. Mas se ele não tem um coração de querer mal para ninguém, ele não quer maltratar, ele não quer fazer desgraça na vida de ninguém, então ele está numa outra sintonia. Ele está num outro padrão vibratório e aquele espírito inferior não vai nem encontrá-lo para fazer mal para ele. Então essa questão, ela só depende da gente. E um outro ainda detalhe importante que não está aqui, porque aqui não falou em centro mediúnico, falou sim em chamar pelo pensamento, é exatamente isso. Chama pelo pensamento. Então aquele que quer fazer mal para alguém, às vezes quando alguém fala, meu Deus, como que alguém pode se despencar de casa para ir num centro mediúnico fazer mal para alguém? Ele não precisa ir não. Ele não precisa ir não, ele vai gastar uma fortuna lá à toa.
porque aqueles que ele for procurar já estão na sintonia dele há muito tempo, que o espírito inferior é atraído por outro inferior. Então ele não precisa ir, olha, ninguém precisa ir para centro mediúnico, fazer macumba para ninguém, querer mal para ninguém. Basta pensar mal para essa pessoa, que você já está atraindo espíritos inferiores para fazer o que você deseja com aquela pessoa. Isso é a lei de atração. É a lei de atração no universo. Não precisa ir lá. Então não precisa ir para nenhum centro fazer nada. Basta pensar mal a respeito daquela pessoa. Se aquela pessoa não tiver na sua sintonia, não vai receber nada. Agora, somos inferiores. É por isso que a gente tem que fazer o quê? Vigiar pensamento. Nós somos inferiores. Não vamos dizer que a gente nunca sentiu raiva de ninguém, que a gente nunca teve ciúme de ninguém. A gente não pode ser tão ingênuo a esse ponto, porque isso faz parte ainda da natureza evolutiva dos espíritos em provação e expiação. Então nós somos ainda cheios de inferioridades. Nós somos cheios de paixões. Nós somos ainda guiados por elas nas nossas atitudes. Mesmo que a gente não queira fazer mal a ninguém, mesmo que a gente não queira a desgraça de ninguém, mas se nós somos ainda muito passionais, nós podemos também atrair espíritos dessa ordem e que vão nos prejudicar muito. Muitas vezes, nos insuflando pensamentos com as pessoas que a gente mais gosta, pensamentos ruins, né? Colocando dúvidas nas cabeças das pessoas, nas mentes, né? Desalinhadas aí, conflitos familiares. Quantos não acontecem por conta disso? Uma pessoa não precisa ser ruim, de querer matar o outro, querer fazer mal para o outro, para ser influenciada a tomar uma atitude ruim a respeito de alguém, até mesmo de quem gosta, porque somos muito vulneráveis ainda. Todos nós temos o calcanhar de Aquiles. Conhecem essa história, né? Aquiles, o guerreiro, ele era filho de um deus com uma mortal. Só que, quando ele nasceu, ele não era imortal. Ele não era um deus. Ele era filho de uma mortal. Ele tinha do pai, mas a mortalidade da mãe. Então, aí a mãe pediu ao pai, aos sacerdotes, que o tornassem imortal, já que o pai dele era imortal, né? Então, o que acontece? Ela foi orientada a banhá-lo no rio Estige. Então, ela segurou ele pelo pezinho, mergulhou o bebezinho no rio Estige, nas águas do rio Estige, e puxou. Só que o pezinho que ela segurou ficou de fora, né? Aí, aquele ponto dele ficou vulnerável. Tanto que na guerra de Troia, o que acontece? Ele é atingido pela flecha de Paris, que eu acho que nem foi ele que atirou, porque Paris não tinha nem aquela pontaria, né? Porque ele era muito bobo, né? O irmão do Heitor. Então ele atinge o pé de Aquiles. Ele levou muitas flechadas no peito. Nenhuma delas derrubou Aquiles. Aquelazinha do calcanhar foi a que matou ele. Então, aí ficou essa coisa assim, calcanhar de Aquiles. O que quer dizer isso? Nosso ponto fraco. Nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade. Então, todos nós temos alguma vulnerabilidade. E esses espíritos, eles são muito espertos, eles sabem qual é. Às vezes, nem a gente sabe, mas eles sabem. Eles sabem qual é. Porque eles nos vigiam. Eles estão sempre à espreita de angariar mais uma alma para eles, né? Então, eles ficam na vigília. Aí eles vão insuflar algo que vai justamente naquele ponto vulnerável que a gente tem, e ali a gente vai cometer o erro. Por isso que precisamos sempre vigiar muito os pensamentos. Olha o comentário de Kardec, ó.
A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes, dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem. Tá vendo? Olha? Provém desses maus pensamentos. E não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles, né? De tratos feitos entre eles. Não precisa fazer isso, apenas ter o pensamento igual, né? O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Então, esse que é o grande problema. Olha, o pensamento é a maior arma que alguém pode ter para o bem ou para o mal. Tudo é pensamento. Pensamento não é matéria. Eu já ouvi muitos grandes oradores situarem o pensamento como matéria. Pensamento não é matéria. Porque matéria é matéria, pensamento é da alma e alma não é matéria. Então aqui, olha, nós vamos afirmar isso nessa questão aqui, 89, de O Livro dos Espíritos. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Kardec pergunta. Eles respondem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é atributo da alma. Quer dizer, você nunca pode se livrar do pensamento, porque ele é atributo da alma. Você não pode tirar de algo o atributo dela. Não tem como. Pertence a ela. Então, o pensamento é da alma. É a alma que pensa. Não existe essa possibilidade de você tirar, ver. Não, não é isso. A alma que pensa, o pensamento é dela. Não se pode tirar, separar o pensamento da alma. Quer dizer, o pensamento não está na matéria, não está na mente. Mente é matéria. O que acontece muitas vezes é uma imersão de conceitos materialistas dentro dos conceitos espíritas. Eu já vi muita gente falando mente é espírito. Não, mente não é espírito, mente é da matéria. Espírito é espírito, pensamento é da alma. A alma, quem pensa. Aqui eu fiz um trabalhinho até bonitinho, mas já distorceu tudo quando passou para esse computador aqui. O pensamento me pertence, ele me define, é a minha marca, fazem parte de minha natureza interior e causam qualidades no perispírito e na matéria ao meu lado. O pensamento é tudo, tudo. Nada acontece sem o pensamento. A gente jamais pode não pensar. Porque se eu penso que eu não estou pensando, eu já estou pensando que eu não estou pensando. Não tem como. Isso é uma loucura realmente. É difícil a gente alcançar. Mas o pensamento é inseparável da alma, ela que pensa. Então é dela. Então nós, né? O pensamento é meu. Ele me define. Ele é a minha marca. Ele faz parte da minha vida, da minha natureza interior e causam qualidades no perispírito e ao meu lado, e na matéria ao meu lado. Eu tenho aqui uma matéria ao meu lado, ó. Água e um monte de coisa aqui, né? Mas essa aqui é extremamente influenciada pelos pensamentos. A água. Sabe que é até um cuidado que a gente tem que ter quando você recebe água da mão de alguém que você não gosta, que é duvidosa, que você sabe que não gosta de você.
Ah, porque ela vai me fazer mal? Não, ela não vai. Ela não tem nem essa intenção. Ela pode não gostar de você, mas ela não está fazendo mal nenhum. Mas só pelo simples fato dela estar segurando esse copo de água aqui, a energia dela já fez modificações aqui na água. Essa aguinha que vocês tomam ali, magnetizada, ela está magnetizada pelos bons pensamentos dos espíritos, dos nossos pensamentos, em querer que ela tenha uma qualidade boa. Tem um estudo do Dr. Masaru Emoto, um japonês, que ele fez maravilhas, né? No estudo ele demonstrou maravilhas sobre a água. Se você tem maus pensamentos, se você conversa com essa água com maus pensamentos, ela vira um lodo. Você não vê, mas os cristais nela, a composição dela muda. Não muda o H2O, não é isso? Ele se transforma ali. Se você joga pensamentos bons num copo e pensamentos ruins no outro, aí congela os dois. Aquele que recebeu bons pensamentos, os cristais congelados estão em forma de flores, geometricamente certinhos ali. E o outro tá tudo misturado com um tom esquisito, como se fosse uma laminha. Então ela é altamente absorvida. Então os nossos pensamentos, aí a gente fica imaginando o que é que a gente não faz com a gente quando a gente tem pensamento ruim, porque 3/4 do nosso corpo é água. Então nós fazemos a gente transforma essa água do nosso corpo num verdadeiro lodo, quando a gente fica com pensamentos ruins. Vou beber aqui, espero que eu esteja botando bom pensamento. Tanto que, antigamente, quando não se tinha tantos remédios, tantas coisas, você levava um filho para um médico, o médico falava assim, dá água. Dá bastante água, água limpa, água da fonte, se tiver nascente, melhor ainda, a água. Porque a gente se cura com ela. Porque o seu desejo, o seu pensamento, a sua ideia de cura, você passa para a água. E ela pode funcionar para você como um grande elixir curador. Né? Claro que eu não estou falando aqui que a gente deve substituir a quimioterapia, os nossos remédios por água que a gente vai ficar curado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a água é um grande auxiliar para a manutenção da nossa saúde. Né? Então é muito importante. Aqui eu botei bonitinho, mas já está tudo torto aí, ó. Assim, meus desejos, ideias, vontade, emoções, sentimentos definem quem eu sou. Por quê? Porque eu sou o que eu penso. Né? Eu sou o que eu imagino, eu sou o que eu desejo. Se eu desejo coisas ruins para as pessoas, eu sou ruim. Eu não sou boa. Né? Se eu tenho vontades de realização, ou no bem ou no mal, essa vontade, eu que tenho. É o meu pensamento. Então, tudo é pensamento. O perispírito é um aglomerado de fluidos eletromagnéticos que é modificado ali na sua estrutura pelo pensamento. Por isso que está aqui, ó. Causam qualidades no perispírito e na matéria ao meu lado. Essas qualidades podem não ser boas, podem ser qualidades ruins, porque qualidade é aquilo que qualifica. Né? Na língua portuguesa, o adjetivo é uma qualidade que qualifica, mas pode ser fulano bom ou mal. Então ele qualifica e ele desorganiza a estrutura do perispírito. E se esse pensamento pode ser fotografado, ele pode receber uma forma, ele possa ser formado, ele será formado nos fluidos do perispírito. Ele pode ser fotografado. Anne Besant, ela fez um trabalho maravilhoso sobre o pensamento, fotografia do pensamento, mas nem todo pensamento pode ser fotografado. Por quê? Porque os pensamentos abstratos você não consegue fotografar porque você não consegue dar forma para ele.
né? Você não consegue determinar uma forma para ele. Agora, o que acontece? Você desorganiza os fluidos do perispírito com aquele pensamento bom ou ruim, e se ele for ruim, ele fica desorganizado. A Annie Besant, quando ela fez esse trabalho, ela fotografou por máquinas especiais pensamentos ruins direcionados a alguém. Ele não tinha a forma do que a pessoa desejava, não tinha, mas a matéria mental, os fluidos do perispírito que estavam sendo alcançados por esse pensamento, tinham formas ruins, formas de garras, assim. No livro dela tem essas formas, né? E pensamentos de amor, de alegria, de amor, eram muito semelhantes aos pensamentos de ódio. Eles saíam como balas de um revólver, né? Como balas de uma arma. O que era diferente era quando eles atingiam o alvo, porque quando era de amor, dava um enorme bem-estar na pessoa, e quando era de ódio, fazia muito mal. Foram experiências que ela fez quando ela estava estudando essa questão das formas de pensamento. Então, por isso que quando a gente está vigiando o pensamento, por isso que Jesus foi uma das recomendações mais importantes que o mestre fez, que ele repetia isso aí. Vigiai seus pensamentos e orai. Né? Eu sempre falo que não é o contrário. Muita gente fala orar e vigiar. Isso é hábito, mas não é assim que ele falou. Ele falou vigiai e orai, para que não te suceda coisa pior, né? Então, são coisas que a gente tem que ver. Se eu vigiando meu pensamento, eu sei se eu estou com um pensamento de raiva de alguém, uma ideia ruim a respeito de alguém, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que tirar isso de mim. Porque essa matéria mental que vai tentar dar uma forma para esse pensamento meu, ela vai, mas essa matéria é minha, ela vai voltar para mim. Ela vai alcançar o outro lá, vai fazer um desacordo lá no outro, se ele estiver merecendo, se ele não tiver, ela vai bater como se fosse num muro, vai ricochetear e vai voltar para mim. E ainda por cima, dinamizada pelo caminho que ela vai fazer, atraindo outros pensamentos semelhantes que vão dinamizar, e quando ela voltar para mim, eu vou me sentir muito mal. Por isso que pensar é um ato de extrema responsabilidade. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque eles são a maior arma que a gente tem. A grande arma para o mal e o grande remédio para o bem. Os nossos pensamentos interferem diretamente nas nossas ações. Por quê? O que alicerça a nossa atividade, a nossa ação, é o pensamento. Ele é que é tudo, é nele que está a vontade, que está a nossa consciência, que estão os nossos desejos, os nossos sentimentos, é no pensamento. Então, quando ele causa desordem no corpo espiritual, no perispírito, aquilo ali vai ser passado para o corpo físico. E vai ser passado, muitas vezes, em forma de uma doença que não era nem para a pessoa ter. Ela não ia ter aquela doença, ela não trouxe isso no mapa evolutivo dela, mas ela pode adquirir agora com o mau uso do livre-arbítrio, querendo mal para as pessoas, fazendo o que não deve. Então essa é a grande responsabilidade, porque nós estamos num mundo onde o mal impera. Por isso que a necessidade de mantermos a nossa sanidade mental, o equilíbrio, diante de tudo que a gente está vendo aí acontecer no mundo, a gente fica muito desequilibrado às vezes, né? E chega a falar, poxa, se eu fosse fulano, faria isso, isso, isso. Olha, já é pensamento ruim, porque aquilo que você ia fazer não ia ser bom, não. Então você já está ali envenenando o seu pensamento. E aí atraindo muitas coisas ruins para perto, né? A gente vai continuar semana que vem, 550. Dei uma lidinha lá no Livro dos Espíritos, tem essas questões. Porque elas são muito esclarecedoras, muito.
Essa, então, que a gente viu aqui, ó, 549, ela responde perfeitamente essa questão que a pessoa tem dúvida, né? Se fizer um mal para mim, vai pegar, a inveja vai pegar. Aí, tanto que a inveja fala assim, olha, eu tô seca de tanta inveja. Tá seca mesmo, vai secar cada vez mais, porque ela vai te desidratar. E mata, né? Uma pessoa pode morrer por causa das suas inferioridades, porque ela gera tanta coisa ruim no próprio corpo, que ela vai ficando doente, não sabe que aquelas doenças ela não trouxe para essa vida, ela adquiriu aqui pelo mau uso do livre-arbítrio. Então até semana que vem, se Deus quiser, muita paz para todos, vamos continuar estudando. Isso pode nos salvar, hein? Muita paz.